Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e, claro, muito bem-vindas também ao nosso canal Dia de Matemática. Na aula de hoje daremos continuidade ao nosso curso de Matemática Básica 1. Lembro para vocês que nas aulas anteriores nós vimos algumas características mais gerais sobre funções, como tipologia, né? Ou seja, função injetiva, sobrejetiva, objetiva. Vimos também sinais, monotonicidade, mas de funções no contexto geral. A partir da aula de hoje, nós veremos algumas funções específicas, que são as funções afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica, que são as funções abordadas aí principalmente no ensino médio. Bom, então, na aula de hoje começaremos com função afim. Vamos a ela. Então, pessoal, minhas saudações mais uma vez para todos vocês. Espero que vocês estejam em um ambiente tranquilo, silencioso e confortável para que façam o melhor proveito possível dessa aula, tá bom? Então, vamos aqui direto. Olha só. O que é que nós precisamos saber sobre função afim? O que é que nós veremos, pelo menos, nesse curso? Veremos o seguinte, ó. Da função afim, nós temos aí, primeiro, claro, a definição, o que é uma função afim, como é que ela está definida. Depois veremos o que é a taxa de variação de uma função afim. Veremos também a caracterização. Existe uma propriedade que somente a função afim tem. E daí nós dizemos que a função afim fica caracterizada por essa propriedade. Veremos também, evidentemente, o gráfico, né, de uma função, porque o gráfico ele nos dá de maneira bem direta aí, né, podemos fazer uma análise de uma função a partir do gráfico, como crescimento, decrescimento, sinais, se ela é monótona ou não. Então, o gráfico é muito importante no estudo analítico de qualquer que seja a função. Depois, veremos as inequações de primeiro grau, assim como veremos inequações de segundo grau, inequações modulares, enfim. Tá bom? Então, veremos essas inequações. E, por último, faremos aí um link entre proporcionalidade, ou seja, regra de 3, e função linear, que é um caso particular da função afim. Então, vamos aqui direto ao que importa e já vamos começar com a definição. Olha só, uma função real de variável real chama-se afim quando existem constantes a e b nos reais, tais que f de x é igual a x mais b para todo x em R. Ou seja, nós pegamos um x e levamos sempre em ax mais b. Essa é a definição de função afim. Antes de começar propriamente nossa aula, eu quero fazer aqui, abrir um parênteses, para tecer dois comentários que são importantes, principalmente para quem está se preparando aí para atuar em sala de aula. Primeira coisa, é muito comum em alguns livros didáticos e, claro, alguns professores adotarem a nomenclatura de função do primeiro grau. Está errado por duas maneiras, né? Primeiro, que a função ela não tem grau. Então, não existe função do primeiro grau, função do segundo grau, função do terceiro grau. O que tem grau é o polinômio. Então, a maneira correta de se chamar é função polinomial do primeiro grau. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que função afim e função polinomial do primeiro grau não são a mesma coisa. Observem que eu não fiz aqui, quando defini função afim, nenhuma restrição sobre os coeficientes a e b. Já para que a função seja considerada polinomial de grau 1, tem que haver uma restrição sobre o a, que é justamente a de ser diferente de zero. Porque se o a for zero, a função deixa de ser polinomial do primeiro grau, ou seja, o polinômio que representa essa função, a lei de formação deixa de ser um polinômio do primeiro grau. E daí seria uma função constante, que é um caso particular da função afim. E não só esse. Veremos aqui alguns casos particulares da função afim. O primeiro caso é a função identidade, que inclusive falei dessa função identidade na aula que tratamos sobre função inversa. Vimos que o gráfico da função original e de sua inversa é simétrico em relação à função identidade. Então, é muito importante essa função. Que função é essa? É a função que pega um número e leva sempre nele mesmo. Por exemplo, o f de 3 é 3, o f de menos 5 é menos 5, f de 0 é 0. Então, essa é a função identidade. Ela, graficamente, representa a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Outro caso particular,
a função linear, que falei anteriormente, que é um caso particular também. A função linear, ela acontece quando b é zero. Então, ficamos apenas com ax, claro que com o a sendo, nesse caso, diferente de zero. E veremos que há, sim, uma relação entre as funções lineares e a regra de 3, no caso, a proporcionalidade. Temos ainda as funções constantes, que é a situação, como eu falei para vocês, que é um caso particular da função afim, mas que não é uma função polinomial do primeiro grau, que é a função f de x igual a b, tá bom? E, claro, que tem o caso mais conhecido, que é a função polinomial do primeiro grau, que eu já falei para vocês aqui, tá bom? E não coloquei entre esses exemplos aqui. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó, nós podemos determinar quais são os coeficientes da função afim quando conhecemos dois valores do domínio e duas imagens que são, respectivamente, aos dois elementos. Por exemplo, a imagem de x1 é o f de x1, a imagem de x2 é f de x2. Se esses quatro números são conhecidos, eu posso tranquilamente descobrir quais são os valores de A e de B, resolvendo um simples sistema. Qual sistema? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, como a nossa função, a nossa função afim, ela está definida dos reais para os reais, pega um x e leva em ax mais b, então nós temos que, preste atenção, ó, é possível calcular nessa situação, se nós pegarmos aqui, ó, um x1, claro que diferente do x2, evidentemente, tá bom? Pegamos x1 e x2, nós podemos aqui já inferir o seguinte, ó, o f de x1, ou seja, a imagem do x1 pela função, vai ser dada por quem? Vai ser dada por ax1 mais b. Já o nosso f de x2 vai ser dado por quem? Vai ser dado por ax2 mais b. Então, temos aí, vejam, notem que são conhecidos o x1, o x2, o f de x1 e o f de x2. Então, se esses caras são conhecidos, nós temos que apenas são desconhecidos o a e o b. E daí, como temos duas equações e duas incógnitas, nós temos aí um sistema possível e determinado, né? Então, nessa situação, resolvendo esse sisteminha aqui, nós encontramos exatamente esses valores que estão aí na tela para vocês. O seguinte, ó, o valor de A vai ser dado por f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, e o valor de B vai ser dado por x2, que multiplica f de x1, menos x1, que multiplica f de x2 dividido por x2 menos x1. Esse segundo aí, deixo para vocês fazerem. E é simples. Se eu tenho o valor de A, eu posso fazer pelo método da substituição para descobrir o valor de B, tá bom? São contas aí tranquilas de se fazer. Então, deixa eu para vocês e vamos voltar aqui para o nosso menu. Então, no nosso menu nós temos a definição, já foi feita. Então, vejam que até então eu tratei o A apenas como um coeficiente da função f. No entanto, vamos agora dar nome para ele, que é justamente a taxa de variação. O parâmetro A de uma função afim é chamado de taxa de variação ou taxa de crescimento. Mais uma vez, quero abrir um parênteses aqui, deixa eu conversar com vocês um pouquinho. Seguinte, ó, o valor de A é muito comumente utilizado por professores, e aí até em alguns livros, né, que tratam do assunto, como coeficiente angular. No entanto, vejam que não existe ângulo aqui. Eu não falei em nenhum momento, nós não temos nenhum desenho, nós não temos uma geometria aqui para falar de ângulo. Então, não é conveniente falarmos de coeficiente angular se nós não temos uma referência de ângulo ou uma figura geométrica. Então, o valor de A é mais convenientemente, é mais apropriado ser chamado de taxa de variação ou taxa de crescimento, já que ele influencia no crescimento, o quão rápido a função cresce. E como foi visto aqui, ele é dado por, aqui olha só, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Claro que aí são dois pontos conhecidos na nossa função afim. E aí as duas dicas aqui, ó, a taxa de variação é sempre constante para cada função,
E a taxa de variação ela indica o quão rápido ou quão devagar a função cresce ou decresce. Tá bom? Voltando aqui para o nosso menu, nós temos agora o seguinte, ó. Nós já falamos da definição, da taxa de variação e na sequência seria a caracterização. No entanto, eu acho que fica muito mais interessante entender a caracterização quando você já sabe o que é, como é o gráfico da função afim. Então, eu vou aqui me permitir, tá bom? A meio que avançar para o 4 e depois eu volto para o 3, tá bom? Então, vamos avançando aqui para falar sobre o gráfico de uma função afim. Então, vejam só. O gráfico que representa a função afim de reais em reais, definida por ax mais b, sempre será uma reta. É uma informação forte, importante, tá bom? Mas que é passível de uma demonstração. A matemática, como ciência axiomática, sempre vai ser dada por seus teoremas, e os teoremas são passíveis de demonstração. E aqui está um. Alguns são bem complicados e, muitas vezes, a depender do nosso objetivo, não é interessante verificar. Já alguns são simples e mais, além de simples, são importantes que façamos essas considerações. Então, faremos aqui a consideração, a demonstração, na verdade, de que o gráfico de uma função afim sempre será uma reta. Então, para fazer uma demonstração, nós temos que separar o que é hipótese e qual é a tese. Hipótese é aquilo que eu tenho, aquilo que eu conheço, né? Então, a tese é onde eu quero chegar com aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, o que é que foi dado aqui? 3 pontos arbitrários, 3 pontos quaisquer, de uma função afim. Então, eu peguei uma função afim, dei valores para x, descobri suas imagens e coloquei aí no plano cartesiano. Já de antemão, já consigo ver que eles estão meio que alinhados. Mas eu não posso apenas no olhômetro aí dizer que, de fato, tem uma reta que passa por eles três. Eu tenho que demonstrar isso. E daí, para demonstrar isso, eu vou ter que lembrar de duas coisas. Primeira coisa, que a distância entre dois pontos no plano é dada por essa expressão, raiz quadrada da diferença entre x2 e x1 ao quadrado, mais o quadrado da diferença entre y2 e y1. E a segunda coisa que eu preciso saber é que, para demonstrar isso, basta mostrar que 3 pontos quaisquer são sempre colineares, que é o que nós queremos fazer. Bom, mas agora, qual é a nossa estratégia, pessoal? A estratégia é bem simples. Se eu tenho esses 3 pontos aqui, P1, P2 e P3, eu vou calcular a distância de P1 a P2, a distância de P2 a P3. E vejam, se a distância entre P1 e P3 for igual à soma dessas duas distâncias que eu calculei, evidentemente aí nós temos que os 3 pontos estão alinhados. Por quê? Se os 3 pontos não estivessem alinhados, poderíamos usar a desigualdade triangular, que diz que um dos lados do triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois. Nesse caso, se nós temos que o maior lado é igual à soma dos outros dois, é porque não forma um triângulo. E 3 pontos no plano distintos só não formam um triângulo se de fato eles forem colineares. Então é isso que nós vamos mostrar agora. Olha só, utilizando a fórmula da distância entre pontos e considerando aqui os 3 pontos, P1, P2 e P3, temos o seguinte, ó, vamos calcular aqui a distância entre P1 e P2, utilizando aquela formulazinha que foi dada para vocês há pouco. Então temos ó, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Lembrar que o y2 está aqui, ax2 mais b, y1 também está, que é o nosso ax1 mais b. Tá bom? Então, fazendo algumas continhas aqui, ó, por exemplo, b está positivo e aqui o b vai ficar negativo, né? Porque o sinal de menos que está fora. Então, b já vai embora com b. Ficamos com ax2 menos ax1 ao quadrado. Posso colocar o a em evidência, ficando aqui a que multiplica entre parênteses x2 menos x1 ao quadrado. O a ao quadrado está aqui, né? Separei esse produto ao quadrado que multiplica x2 menos x1 ao quadrado. Mas observem que temos x2 menos x1 ao quadrado aqui e x2 menos x1 ao quadrado aqui. Isso quer dizer que eu posso colocar em evidência. Lembra que vocês viram fatoração lá em matemática fundamental, né? Bom, fazendo aqui ainda, né, continuando a nossa fatoração, observe que eu tenho um produto do qual um dos fatores está ao quadrado. Então, esse fator ele pode sair do radical, ficando fora. Então, x2 menos x1
Esse fator aqui, ele não consegue sair do radical. Aí você pode dizer, professor, mas o a está ao quadrado, ele não pode sair? Não, ele não pode sair. Vejam, o x2 menos x1 saiu porque ele estava multiplicando esse outro fator. Já o a ao quadrado não está multiplicando ninguém, ele está somando. Portanto, ele não pode sair do radical. Tá bom? Então, nós ficamos que a distância entre P1 e P2 é dada por essa expressão, x2 menos x1, que multiplica raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Deixarei aqui como exercício a cargo de vocês fazerem aí e comprovarem que a distância de P2 a P3 é dada por x3 menos x2, que multiplica a raiz de 1 mais a ao quadrado, que a distância de P1 a P3 é dada por essa expressão. Observem, deixa eu sair aqui rapidinho, observem, pessoal, que a distância entre P1 e P3 é exatamente igual à soma da distância entre P1 e P2 e P2 e P3. É rápido fazer aqui, ó. Se eu faço esse aqui somado com esse, veja que aqui eu tenho x2 positivo e aqui eu tenho x2 negativo. Então, já poderia cancelar apenas x3 menos x1, que é o que eu tenho aqui, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Portanto, o que nós queríamos demonstrar está aqui. A maior distância é igual à soma das duas distâncias menores. E isso só é possível se os três pontos estiverem alinhados. Então, de fato, estão aí, ó. Existe uma reta que passa por eles três e essa reta é única. E mais, essa reta é exatamente o gráfico da função afim. Bom, mas como é que os coeficientes interferem no gráfico da função afim? Vamos aqui já falar do coeficiente b da nossa função, que é chamado de coeficiente linear. Como é que eu obtenho o b? Pessoal, é simples, né? Ó, quando x é zero, o ax vai dar zero, ficando apenas o b. Então, quer dizer que esse b é exatamente o ponto onde o gráfico da função afim intersecta o eixo y, né? Então, tá aqui, ó. Ele é exatamente o ponto de intersecção, tá bom? Vamos aqui. Primeira situação. O a é maior do que zero e o b é diferente de zero. Como é que é o gráfico de uma função desse tipo? Para isso, eu peguei a função f de x igual a 2x mais 1. E aqui, coloquei valores para x, descobri valores para f de x. E observo que essa função ela é crescente, ó. Quanto maior o valor de x, maior o valor de f de x. Segundo caso, o a agora é menor do que zero e o b continua sendo diferente de zero. Ou seja, a intersecção ocorre com o eixo y sem ser na origem. Então, peguei um exemplo aqui e daí observa que a nossa função ela é decrescente, ou seja, a negativo, função decrescente. Isso quer dizer que quanto maior é o valor de x, menor é a sua imagem. E temos um terceiro caso, tá? Que o a é maior do que zero e o b é igual a zero. Nesse caso aqui, eu não precisaria nem usar que o a é maior do que zero. Poderia usar que o a é diferente de zero, porque nós estamos falando agora da função linear. É a função que passa pela origem obrigatoriamente, porque o f de zero vai dar zero. Porque se o b é zero, então fica somente f de x igual a x. Então, se o x é zero, o f de x também vai ser zero, tá bom? Então, ela sempre vai passar pelo ponto 0, 0, é a nossa função linear. Voltamos aqui para o nosso menu, e para que essa aula não fique muito longa, né, falei aí de 3 pontos particulares da função afim, na próxima aula falaremos dos outros 3, ou seja, da caracterização, da inequação e da proporcionalidade em função linear. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Para qualquer dúvida, estarei à disposição aqui nos comentários. Ficarei muito feliz em responder caso surja qualquer dúvida. Continuem se cuidando, tá? Muito obrigado por assistirem essa aula, compartilhem, né, esse conteúdo com outras pessoas. Muito obrigado, valeu, até a próxima.